Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E o tema de hoje é violência contra a mulher. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui Tiago Bloss. Tiago é mestre em psicologia pela USP, ele é doutor em saúde e educação pela Unifesp. Tiago, um prazer te receber. Obrigado por ter aceito o convite para falar sobre esse tema aqui. Obrigado a você pelo convite. Prazer estar aqui. Uma honra te receber. Eu acho que é um tema que há muito tempo eu buscava trazer. A gente cada vez mais fala aí sobre violência e vê mais violência. E até nos meus grupos com outras mulheres é sempre um ponto de discussão, onde muitas vezes a vítima da violência acaba entrando no papel de responsável pela própria violência que sofre, né? Então, eu quis trazer para levar para as pessoas mesmo um pouco mais de informação. Eu ainda percebo que muitas mulheres é que disseminam a violência por conta de perpetuar ali na educação. Não sei se eu tô certa sobre isso, mas acho que é um tema, embora a gente veja aí alguns líderes políticos dizendo que ainda dane-se, morre um monte de homens também, a gente está querendo negar a violência que a mulher vive hoje na sociedade. E a minha pergunta aqui, para começar, eu queria que você contextualizasse um pouco. A gente vive mais violência hoje? Essa violência está mais latente? Ou alguma coisa que a gente vive desde a existência da humanidade sobre a mulher? Você me dá um pouco dessa informação. Tá. Para a gente falar de violência contra a mulher, a gente precisa falar primeiro de violência de maneira geral, violência universal. Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar que a violência é um fenômeno universal na história humana. Então, desde que existe ser humano, existe violência. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o ser humano não nasce violento. O ser humano ele nasce agressivo. São coisas distintas. Violência, assim, a definição mais básica que a gente pode dar para violência é qualquer situação, qualquer processo em que a gente torna o outro um objeto, uma coisa. Só que isso é passado, é transmitido culturalmente. O ser humano ele nasce agressivo. A agressividade diz respeito às nossas disposições biológicas, à nossa expressão da nossa força, da nossa energia interna, que é importante. Todo mundo nasce, então, com isso. Todo mundo nasce não é um agressivo. defeito. Todo mundo Não é um nasce defeito. agressivo. Não, inclusive é importante para o desenvolvimento humano. O desenvolvimento da criança é importante, a agressividade. A forma da gente conseguir se formar como ser humano descolado dos pais, por incrível que pareça, através da agressividade. Que vai trazer a sobrevivência, é isso? Também. A birra da criança, quando ela fica naquela fase de faz tal coisa, não quero. Não sei o quê. Essa fase que é muita birra, é muita agressividade, a criança que faz chilique no supermercado, fica rolando no chão, isso é uma forma, por incrível que pareça, dela se afirmar como sujeito. Ela está se descolando dos pais, ela está afirmando o próprio desejo pela agressividade. Outro exemplo de agressividade no nosso dia a dia, procedimentos médicos, né? Então, assim, uma extração de dente, ela é agressiva. É uma agressão. Mas ela não é violenta. Se ela é feita eticamente, ela não é violenta. Então, isso é importante para a gente pensar que a violência, apesar dela existir a partir do momento que existe ser humano, ela é aprendida, ela é transmitida. A violência, eu até falo, é uma das saídas que a gente dá para a nossa agressividade. É um dos caminhos, É um é uma dos das caminhos da aberturas. agressividade. Okay. Por isso que eu discordo, por exemplo, quando as pessoas falam assim que existe uma causa genética da violência, que são pessoas muito impulsivas. Né? A impulsividade teria determinações genéticas e com isso faz com que as pessoas sejam violentas. Eu discordo radicalmente de uma hipótese dessa, porque a gente pode dar vários destinos para a nossa impulsividade que não a violência. A gente pode transformar em arte, a gente pode transformar em diálogo, a gente pode transformar em esporte. A gente pode dar vários sentidos para a impulsividade, para a agressividade, que não a violência. Então, eu só quero insistir nisso só para a gente acabar não caindo num discurso que sempre quando a gente quer naturalizar um fenômeno, a gente vai para a biologia, né? Fala, não, tem pessoas que nascem violentas, que são incorrigíveis. Que não. É inadmissível um argumento desse. Dizer que a pessoa nasce desse jeito, né? Eu já ouvi, sim, esse tipo de comentário e até numa particularidade quando a gente fala de adoção. A pessoa, não, você não sabe se a pessoa nasceu ruim, não vou adotar. A pessoa já trouxe com ela uma coisa que é ruim. Então, isso é um mito, não existe isso. Isso é um mito. Isso é um absurdo. A violência, então, ela é algo aprendido ao longo
da vida, da né? vida. A criança, de alguma forma, aprende. E aí a gente vê na história humana, sempre existiu violência, desde que existe ser humano, infelizmente, mas a gente viu períodos históricos de maior e menor violência. Tá? A gente vê aí ondas de violência normalmente. E quando eles se dão em torno do quê? O que leva a esses períodos de maior e menor violência? Essas sobe e desce. Na historiografia, a gente tem, assim, tem uma... É uma outra discussão longa aí, mas assim, só para, se for resumir, tem uma pesquisadora brasileira, Maria Cecília Minaio, que ela trabalha com a violência, ela é uma referência no assunto. E ela diz que o que determinou muitas vezes esses períodos de maior ou menor violência nas sociedades, ou melhor, né, o que permitiu que algumas sociedades conseguissem reduzir os seus índices de violência, foi essas sociedades conseguirem ter espaços de mediação de conflitos, espaços para elaboração de conflitos. Isso é importante pelo seguinte, né, que a gente tem uma noção também um tanto abstrata e romantizada do que é paz. Normalmente, quando a gente vai pensar assim, um mundo com paz, a gente acha que é um mundo que não existe conflitos, né? Um mundo que não tem conflitos não é um mundo pacífico, é um mundo totalitário. Entendi. Porque a gente emudeceu todo mundo. Uma sociedade pacífica é uma sociedade... Bom, só lembrando, o conflito ela faz parte da vida humana. Nós temos desejos diferentes, nós temos valores diferentes, e em determinado momento a gente entra em conflito por conta Gera um disso. conflito. Normal, isso faz parte, isso é saudável. A gente vive isso hoje, né? A gente está bem dividido em termos de conflitos e Que aí no caso já é confronto que está virando. confronto, é outra coisa. Já é o agravamento do conflito. Ok. Né? Já passou por uma outra etapa. Uma outra etapa. Uma sociedade pacífica não é uma sociedade sem conflitos. É uma sociedade que consegue reconhecer os seus conflitos e elaborá-los, de certa forma. Veja que eu não vou falar resolvê-los, porque tem conflitos que não se resolvem. Qual que é o melhor time de futebol? Qual que é a cor mais bonita? Qual que é a melhor religião? Não tem... Nessa hora a gente não consegue chegar a um consenso, a gente não consegue resolver esse conflito. Então a gente elabora. Então é isso... Assim, se for falar muito por cima, que fez na história humana a gente conseguir ter diminuições da violência, tá? O que a gente vê a partir da década de 70, aqui no Brasil, sobretudo, é um aumento da violência social de maneira geral. De modo geral. De modo geral. E a violência contra a mulher nesse mesmo período? Ela é uma violência que ela ficou mais latente? Tem uma como é que se diz, um gatilho por trás disso? A violência contra a mulher, aí vamos lá, vamos voltar para a história de novo. Tem autoras, Maria Amélia Telles, Elayette Safiotti, tem algumas autoras que vão trazer como a violência de gênero, aí a gente também precisa diferenciar a violência de gênero de violência contra a mulher, mas a violência de gênero, ela é a primeira da história humana. A de gênero. A violência de gênero ela se expressa sobretudo pela dominação masculina, tá? Lembrando que as nossas sociedades são essencialmente sociedades patriarcais, né? A cultura ocidental ela se funda em religiões patriarcais, né? Judaísmo, cristianismo é um Deus homem, o Messias que está aqui na Terra é homem e assim por diante, né? Então, as autoras vão falar que as primeiras formas de apropriação do ser humano se deu por essa apropriação masculina, pela dominação masculina. Então, esse é um ponto. A gente pode até voltar nesse ponto depois. Uma das expressões da violência de gênero que incide sobre homens também, homens sofrem também violência de gênero pela estrutura que eles próprios construíram. Então, nós homens, nós sofremos imposições de padrões de masculinidade. Ou seja, você tem que estar dentro daquele comportamento. Daquele comportamento masculino. Esperado, né? Esperado. Não pode chorar, não pode expressar sentimentos. Seja duro. Duro, ativo, racional, etc, etc, etc. Né? Isso também atinge nós homens, isso também é uma outra discussão. Só que as mulheres são as principais vítimas da violência de gênero. Então, por isso que a gente... Por ser um fenômeno sociológico amplo, a gente vai definir, então, no interior da violência de gênero, a violência contra a mulher. O que é a violência contra a mulher? A violência que incide sobre a mulher pelo fato dela ser mulher. E aí a gente tem visto um aumento disso.
E aí, assim, o último dado saiu recentemente, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente viu um aumento em todos os tipos de violência contra a mulher. Todos. Então, assim, violência física, violência psicológica, violência moral. E aí tem uma nova forma de violência que está subindo muito, sobretudo com o uso de dispositivos eletrônicos, que é o stalking, a perseguição. E isso está aumentando muito. Então, assim, a gente está vendo... Confesso que eu desconhecia, Tiago, aqui, também não sou essa pessoa tão internauta, mas eu desconhecia. Então, é mais uma violência em que a mulher está submetida aí, às violências pelas redes sociais. O stalking é a violência da perseguição. Eu já tenho visto isso na prática, então só para contextualizar, né, eu sou professor universitário e na universidade eu coordeno um projeto de atendimento a mulheres vítimas de violência, né? E eu sei, né, assim, só para pontuar, para quem vai nos assistir, eu sei da total contradição que existe entre pelo fato de ser um homem coordenando um projeto a mulheres vítimas de violência. Eu sei que tem uma contradição política aí, mas na época foi uma decisão da universidade, etc. Eu já trabalhava com o tema da violência, trabalhava com violência doméstica de maneira geral, isso já faz 5 anos, e também teve por conta dos meus posicionamentos políticos, que, enfim, a universidade entendeu como mais adequado a minha figura ali. Bom, enfim, isso é uma outra discussão. No nosso projeto, a gente já atendeu mais de 300 mulheres, a gente começou a perceber como começou a aumentar essa questão da perseguição de homens, de ex-parceiros sobre suas ex-companheiras, né? A gente estava vendo muito, por exemplo, a utilização de aplicativos de espião, né? Assim, que colocavam um aplicativo espião no celular das mulheres e ficavam ali perseguindo elas. A perseguição, ela sempre ocorreu, né, nos casos aí de tentativas de feminicídio, etc, né? Então, assim, esses homens, quando eles não aceitam a separação, eles vão perseguindo essas mulheres. A grande questão é que, com o advento dos dispositivos digitais, a gente tem outras formas de perseguição. Uhum. Instala um aplicativo espião no celular da mulher, começa a escrever mensagem para ela, começa a perseguir ela nas redes sociais e assim por diante. Então, são novas formas de stalking, né, que se chama, de perseguição sobre essas mulheres, né? Esse projeto que você coordena na faculdade, ele é um projeto que ele viabiliza atendimento a mulheres? É isso? Só para eu entender. Isso. Ele tem o nome de Projeto Rompa, né? E a gente recebe casos encaminhados vindos aí das varas da família e da mulher que tem aqui na cidade de São Paulo, né? A gente recebe casos também da Casa da Mulher Brasileira, enfim. São todas essas mulheres que já estão circulando aí no sistema de garantia de direitos, enfim, e passam com a gente para atendimento psicológico, né? Entendi. E essas mulheres são mulheres de todas as faixas etárias? Ou você tem mulheres mais jovens? Ou isso está para as mulheres mais velhas? Ou, de modo geral, todas as mulheres? Então, isso é um movimento interessante. Vamos lá. O perfil clássico da mulher vítima de violência, tá? E isso, sim, os dados sempre mostram isso e a gente vê na prática. São mulheres jovens, né? Então, assim, qual que assim seria, se for fazer um padrão, né? Assim, um perfil geral da mulher vítima de violência? Uma pessoa que sai muito cedo de casa, porque ela tende a vir de um lar violento e ela sai cedo de casa para fugir desse lar violento. Ela casa muito cedo, e aí isso já vira um grande fator de risco. 2 jovens que casam muito cedo, e isso faz com que os conflitos ocorram ali e, de repente, ela se vê num casamento violento, né? Só que é um casamento que, no primeiro momento, a protegeu. Então, ela vive toda essa ambivalência e depois, quando chega em alguma situação grave de gatilho, ela busca ajuda, né? De uma certa medida, ela sai de um ambiente violento, né, disfuncional, e ela acaba partindo para um relacionamento e se conectando de alguma forma com aquilo que ela fugiu, ela, né, não curou, não tratou, ela se conecta e acaba ali achando um relacionamento um algoz. Exatamente. E Me acaba... surpreendeu mulheres jovens. Sim, mulheres... Aliás, o caso, sim, não
assim, apesar desse caso ter ganhado notoriedade, ele não é, assim, o exemplo do que a gente vê na prática. Mas, assim, o caso da Ana Hickman, que ela, Sim. a separação dela no ano passado. Vejam a história dela. É a história clássica de uma mulher vítima de violência. Saiu de casa, acho que com 13 anos, porque apanhava do pai, via a mãe apanhando do pai, casou muito cedo com aquele rapaz lá, nem sei o nome, e aí começou a se tornar uma mesma história. Então, assim, Repetiu os uma padrões. grande modelo aí, famosa e etc., ela também acabou repetindo os mesmos padrões. De novo, isso é um padrão, mas a gente tem vários perfis. Então, normalmente a mulher vítima de violência é uma mulher jovem, é uma mulher, aí os dados mostram, né, do Fórum de Segurança Pública, acho que 56% ou 60%, eu não lembro agora, são mulheres negras, né? E são mulheres que, né, enfim, saíram aí muito cedo de casa. Mas eu estou vendo um movimento interessante agora, o que explica também o aumento da violência contra a mulher, que é, no nosso projeto, tem aparecido muitas mulheres idosas, assim, 60, 70 anos, que passam com a gente, que falam, percebi que passei 40 anos casado, sofrendo violência, não quero mais, estou me separando, só que meu marido não aceita, meu marido está me ameaçando, meu marido está me perseguindo, etc. Então está tendo algo interessante pelo seguinte, a gente vai tentar entender, e essas mulheres, como a gente está aumentando atualmente os programas de proteção da mulher e também programas de fortalecimento, de acolhimento, etc., essas mulheres estão ganhando um letramento para a questão do machismo, da violência contra a mulher e estão percebendo isso. E a gente está vendo esse fenômeno que, assim, ao menos eu estou vendo lá no projeto, de mulheres de 60, 50, 60, 70 anos que estão se... Eu não vou falar... Bom, empoderando, que eu acho horrorosa essa palavra, mas elas estão ganhando um letramento para a questão da violência. Consciência, né? Vamos substituir. Isso. Estão ganhando consciência. Estão tendo uma tomada de consciência ali, estão se conscientizando e se separam. Se separam e aí acaba acontecendo tudo isso, os efeitos da separação tardia, né? Você sabe que você contou esse episódio, eu me recordei agora, eu fiz um trabalho, participei de um grupo, de uma discussão de um livro famosinho, ficou, né, 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, que era Mulheres que Correm com Lobos, né? Que é Clarissa Pinkola, que ela vai fazendo lá, sobre as lendas, né? Ela viaja pelo deserto, então todas as lendas ela traz lá uma psique, então tem uma história, a gente discutia. E era um grupo muito leve, muito bacana, tinha psicólogas, tinha médica, tudo. E num determinado dia chegou uma moça com a avó. E ela, eu trouxe minha avó, estava em casa, e essa avó ficou quietinha, ficou escutando o conto, cada uma troca ali. E no final ela falou, eu achei muito, falou com isso, exatamente com essa história de uma mulher de 70 anos que viveu uma violência uma vida inteira e que naquele momento ela deu um basta. E por um acaso era do Barba Azul, o conto, né? E ela diz assim, todo mundo tem um Barba Azul, né? Agora nós vendemos a casa. E ele falou, estou indo embora para a Itália. Ela falou, não, você vai ficar aqui até o fim e depois que a gente encerrar, entregar a chave juntos, você pode ir embora. Você vai viver a sua vida. E eu não quero mais viver com você. Veja, uma mulher de 70 anos se revelando ali no fim de um casamento com 70 anos, que é muito difícil você ver isso, né? A sociedade te deixa presa naquilo, os conceitos, a moral, a religião te deixa preso em tudo aquilo. E ela ali, ela revelou aquilo de uma maneira que, imagino que ela não tenha feito em outro lugar. Foi muito acolhedor, né? Só tinha mulheres, então fala exatamente com isso. E a percepção que eu tenho aí, a sua percepção, é de que, verdade, a gente vive muitos casamentos com muita violência, que as pessoas não se dão conta o que é, de fato, as violências que elas eu acho que o que mudou muito da geração ali de século XIX, meados do século XX para a geração de agora, é que antes a violência contra a mulher e a violência produzida no casamento, ela deixou de ser silenciada, né? Deixou de ser naturalizada, né? Então as pessoas falam tanto assim, mas... Né, enfim, esses discursos horrorosos de que é geração mimimi, porque as mulheres... Não suporto ver essa expressão. Horroroso.
Mas antes essas mulheres eram silenciadas. Ah, mas a minha avó viveu 60 anos casada com o meu avô e não foi qualquer coisinha que fez ela se separar. Ela não se separou porque, de novo, ela não tinha proteção, ela não tinha Trabalho, conscientização, não ela tinha não tinha dinheiro, não apoio, tinha apoio. não tinha nada. E agora que a gente está aumentando esses recursos, estão aumentando agora essas separações tardias, né? Essas tomadas Isso de fala consciência. também, Tiago, ao meu ver, não sei, você é o especialista, né? Você tem uma mulher que hoje trabalha, né? Diferente Isso. da minha mãe, que trabalhava na roça e que submeteu a muitos tipos de violência, né? Hoje a mulher, ela trabalha. Ela pode sair daquela casa e ir para uma outra casa, ela pode buscar uma ajuda, ela tem meios de comunicação, tem uma pessoa do lado para apoiar. Então, assim, o universo é outro hoje, né? Do que foi para essas mulheres no passado, que elas literalmente morriam ali debaixo daquela violência, sucumbindo a todo tipo de violência e aí com esse discurso de que 60 anos foi uma vida linda e feliz. Exato. E como isso forma... isso é importante, né? Porque a gente está realmente vendo mudanças na sociedade, né? Mulheres que realmente estão indo para o mercado de trabalho, etc. Mas como isso ainda... A gente vê isso muito no projeto, como mulheres sustentam esse ideal de casamento do século XX e XIX. Ainda tem esse discurso de Tem, manter. tem. Não é generalizado, Unânime, mas a mas gente vê muitos casos, assim, de tipo, mulheres que elas não conseguem sair, por exemplo, do seu casamento, estão sofrendo ameaça ali, e a gente está ali fazendo um trabalho de acompanhamento dessa mulher, e ela fala, olha, doutor, meu avô batia na minha avó e nem por isso minha avó se separou dele. Meu veja pai bem. batia na minha mãe e nem por isso eles se separaram. Eu não vou me separar dele, aí carrega a idealização, porque mulher decente é mulher casada, eu não serei a primeira da família a me separar Os e assim por conceitos diante. morais que a sociedade impõe. E são grandes idealizações. Idealizações do que é um casamento, uma vida correta e etc. Por isso que a gente fala que, assim, que o primeiro trabalho que a gente faz com uma vítima de violência, normalmente é o trabalho de desnaturalização Da de violência. violências que elas carregam de forma Sim. enrijecida ali, né? E eu acho que isso fala também, e aí eu queria ouvir a sua opinião, com o discurso da mulher que educa um homem para cometer a violência, né? Recentemente, fui alvo de uma discussão com uma amiga, em que a mulher... E aí eu até ouvi o comentário. Não, mas tem mulher que gosta de apanhar, né? Eu falei, olha, eu não consigo acreditar que existe um ser no mundo que goste de apanhar. Nem homem e nem mulher. Eu acho que Deus não nos fez para apanhar. A gente gosta de carinho, de abraço, a gente gosta de chocolate, com as coisas boas. Eu não consigo acreditar que tem alguém. Eu acho que tem alguém que apanha e que não consegue sair. Mas não que ela goste de apanhar. E aí eu vejo que muita mulher endossa esse discurso, o que é muito triste, porque ela é uma mulher. E o que me preocupa mais é quem é o filho desta mulher? Ele é o agressor. Ele é o cara que vai cometer um feminicídio. Ele vai matar quando a namorada foi embora. A gente vive essa reprodução aí na educação. A mulher tem uma parcela nisso, Tiago? O que tem, assim, quando a gente vê isso que você traz, Fará, a gente tem que fazer uma divisão entre dois tipos de violência. A violência física, que é essa do apanhar, bater, empurrar, cortar, queimar, enfim, estrangular e etc. E a violência simbólica. E aqui é o grande eixo, por isso que eu estou falando que a dominação masculina foi a primeira na história humana. O que é violência simbólica, basicamente? Violência simbólica, ela é uma violência que ela incide sobre o valor da pessoa. Ela é uma violência que é uma violência colonizadora que faz com que a vítima defenda os valores do seu agressor. Isso que tem vários autores que trabalharam com isso, mas o Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês que cunhou bem esse conceito, e ele traz como assim, desde a fundação da humanidade, a gente vê a construção de um mundo que atribui valor positivo ao masculino e negativo ao feminino, como isso vai se desenvolvendo, até que a gente tem as suas manifestações mais contemporâneas da violência simbólica.
A grande questão da violência simbólica é que, falei, né, que a vítima ela defende os valores do seu agressor e ela defende com convicção. É uma violência que faz sentido para a vítima. Então, assim, mulheres machistas. Mulheres machistas. População LGBT, que é homotransfóbica. População não branca, que é racista. Aí as pessoas falam, viu, mas tá vendo? Mas até os negros são racistas. Mas até a população, sei lá, gay é transfóbica. É óbvio, gente. Nós vivemos em uma sociedade que a base, a estrutura da sociedade é violenta. É violenta. Então, assim, é esperado que uma mulher defenda valores machistas, porque nós nos construímos, nós nos formamos em uma sociedade machista. Né? Esse é o grande ponto. Então, assim, isso é o que normalmente faz. Eu sempre falo para os meus alunos, né? A violência física, se você bate em alguém, essa pessoa se afasta de você. A violência física, ela afasta violentador e violentado. A violência simbólica aproxima os dois. Conecta. Conecta. Veja que tem uma frase dura que eu falo, mas acho que é importante para a gente refletir. Se no passado os homens precisavam chicotear as mulheres para convencê-las de que o lugar delas é na cozinha e de que elas são submissas, hoje não precisa mais disso. As próprias mulheres estão convictas disso, por conta da violência simbólica. Elas estão domesticadas. Domesticadas, estão colonizadas. É uma violência colonizadora. É aí que as pessoas se confundem nessa hora, quando vem, por exemplo, uma mulher que tem dificuldade de sair de um relacionamento violento. Ninguém gosta de apanhar. Como eu falei, a violência física, ela afasta. Aliás, normalmente, assim, são esses episódios agudos de violência, no ciclo de violência contra a mulher, que é o ponto final, que a mulher sai do relacionamento. Mas tem a violência simbólica. E aí o pessoal se confunde, mas tá vendo? Ela não sai. Então ela gosta de apanhar, etc. Mas normalmente o que está sustentando, que é essa argamassa, eu sempre uso o famoso modelo do iceberg, eu sempre falo assim, a ponta do iceberg é a violência física, embaixo, submerso, é a violência simbólica, né? Assim. Essa violência psicológica também, não é isso? Não tem uma violência psicológica ali que mantém a pessoa refém naquele relacionamento? Sim. Uma das expressões que a gente pode ver da violência simbólica é a violência psicológica, a violência moral, e sempre lembrando, né? Assim, uma forma de você manter alguém num relacionamento violento é você despotencializando ela completamente. A pessoa, ela perde força, perde potência, ela perde identidade. Você diminui, então você não é boa, você não isso, você não aquilo, você não consegue. Você vai diminuindo, você vai reduzindo, aquela pessoa ela perde força. Perde. E qual que é a cartada final? Bater, a violência aguda. Né? Não é à toa que as mulheres pós-violência que passam no nosso projeto, qual que é a primeira coisa que elas falam? Eu não sei mais quem sou eu. Estou precisando reconstruir minha vida. Perde a identidade. Porque ela teve que parar de trabalhar, parar de estudar, só cuidar dos filhos e etc. E ela fala, eu não sei mais quem sou eu. Então, um dos trabalhos que a gente faz, além da elaboração do trauma e etc., é trabalhar o desejo dessa mulher. Porque o desejo dela estava totalmente vinculado ao desejo do marido. Não tinha um desejo próprio. Não tinha. É cumprir a função para a qual, inclusive, a sociedade estabeleceu. Exatamente. Que você vai... Você é mulher, você nasceu, você vai se casar, você vai ter os filhinhos, você vai criar e vai viver aquela vida. Nada fora disso. Exatamente. Disso. É isso que a gente foi ensinado a fazer. Exatamente. Né? Exatamente. E eu ainda ouço, né, quando eu escuto uma mulher da minha idade... uma mulher com um discurso machista, eu tento me iluminar para dizer alguma coisa que consiga fazer a pessoa ter uma ótica diferente. Mas eu também vejo meninas mais novas, de 30 anos, 26, 30 anos, com alguns discursos machistas, né? No sentido de ter um episódio com um jogador, não vou saber falar os nomes, X, que ele foi preso, enfim. E aí a menina diz o seguinte, mas ela era Maria Chuteira, né, tia? Eu falei, não entendi. Não, ela estava procurando, né? Também não entendi. Ou seja, a gente ainda consegue ver um público mais jovem que supostamente tem uma qualificação, tem uma formação, estudou alguma coisa, tem uma cabeça mais aberta, com os mesmos conceitos de uma mulher que teve sem acesso nenhum
Hoje, aos 70, está se revelando, e essa pessoa muito mais jovem ainda está neste lugar. Isso é uma reprodução e essa pessoa está só repetindo o papel. Exatamente. Acho que são as novas formas, né? As novas formas do machismo aí, né? As Assim, novas formas do machismo. as novas formas de expressão do machismo. Sim, a gente está vendo um... E aí tem uma coisa importante também, Fará, para discutir, que você estava falando no início da nossa conversa, né? Mas por que está tendo um aumento da violência contra a mulher? Por que, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos mostra que a gente teve um aumento social de todas as formas de violência contra a mulher? Isso que a gente chama de violência de retorno. Violência de retorno. Por quê? Porque com o avanço dos direitos das mulheres, com o avanço e a complexificação da Lei Maria da Penha, por exemplo, com o aumento dos espaços de proteção das mulheres, isso, por incrível que pareça, leva a um aumento da violência contra a mulher com uma forma de reafirmação masculina sobre esse possível movimento de emancipação das mulheres. Ou seja, é uma represária. Posso usar essa palavra? Se eu tenho um movimento crescente, as mulheres estão no espaço, têm mais voz, né? Estamos falando mais, estão posicionando, você tem fóruns. É uma retaliação, numa certa medida? Como é que eu faço? Vou suprimir? É jogo de poder que a gente está vendo, Jogo né? de poder. É um jogo de poder. Por isso que a gente sempre vai pensar o movimento da sociedade como um movimento contraditório, né? Assim, então, é um movimento ao mesmo tempo que avança nos direitos das mulheres, avança também a violência contra essa mulher, porque aí, de novo, assim, acho que... Preciso mantê-la naquele lugar? Isso não necessariamente é consciente, isso é mais ou menos consciente. Então, por isso que assim, eu não usaria retaliação, eu acho que realmente é um movimento de reafirmação do poder masculino. Reafirmação. Por isso que o grande sintoma que a gente vê na contemporaneidade hoje é o sintoma da masculinidade frágil, o movimento aí do tal dos red pills, né? Lá como é que é o Calvo do Campari, né? Que assim, é um movimento de ódio contra mulheres. Movimento de ódio. É um movimento de ódio, né? Assim, disfarçado de ali um tipo de posição masculina, da masculinidade. Na verdade, são assim, movimentos de ódio contra a mulher de ódio sobre o feminino, né? Na verdade. E é sempre importante a gente ver essas nuances, né? Avançamos em alguns termos e esse avanço ele produz reações. Essa violência de retorno. Então, esse aumento é essa violência de retorno. É a violência de retorno. Exatamente. É isso que a gente vive. Exatamente. Aumentam-se as denúncias de violência contra a mulher. A gente está aumentando o número de medidas protetivas. Então, o próprio Anuário de Segurança Pública mostrou isso. Aumentaram as denúncias contra homens, aumentaram as medidas protetivas, pedidos de medida protetiva. Então, veja, a gente está aumentando a proteção, só que ao mesmo tempo aumenta a violência. Entendi. Esse é o ponto. Entendi. Esse é o ponto. E aí eu insisto. E essa geração vai estar atravessada por isso. Então, a gente está vendo as novas formas de misoginia que estão aparecendo. Quais são essas novas formas, né? Além desse red pill, esse discurso, que a gente tem mais alguma coisa aí? Não, acho que é isso, assim. Acho que eu vejo, por exemplo, como essa questão do culto ao corpo que a gente está vendo hoje, tá todo mundo, essa grande esse enxame de academias e todo mundo hoje está em academia e tomando suplemento, essa coisa. Tem uma questão de violência de gênero muito forte aí, né? Assim, de afirmação de lugares de gênero muito fortes. E aí por isso que eu falei que homens também são vítimas de violência de gênero da própria masculinidade que eles criaram, né? Porque a gente está, assim, a masculinidade, aí de novo, avanços, né? Ao mesmo tempo que a gente está discutindo outras formas de expressão da masculinidade, a gente está vendo, por isso que a gente fala de masculinidade frágil, né? A gente está vendo esse movimento de reafirmação de poder de uma masculinidade que é, assim, arcaica, né? Assim, que é um homem viril, performático, duro, que não expressa sentimentos, não chora, e etc, etc, etc. Então, assim, essas são as novas formas que eu digo, né? Assim, na verdade, sim, são velhas estruturas que estão aparecendo hoje sob novas vestimentas, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Uma outra pergunta que eu tenho para você, e aí é uma percepção minha, você como especialista me diga aqui. Eu vejo também um discurso enviesado por um conceito religioso X, Y, em nome da família, e vamos manter, porque é a família, o bem da família, que é, numa certa medida, tudo aquilo que está fora, manter esse discurso,
meio machista. Eu vejo muito esse discurso aí enviesado com uma coisa religiosa. Mas, para mim, ele diz é manter esse lugar onde a mulher não tem fala. Fique aqui. Eu estou certa disso? Sim. Você tem uma ideia Então, sobre isso? aí vamos lá. Assim, é uma discussão ótima, porque o próprio relatório final aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu estou insistindo nisso, gente, porque assim, saiu, acho que faz 2 meses que saiu esses dados, são dados muito recentes, né? Aumentou a violência doméstica contra mulheres e contra crianças. E o próprio fórum fala em sua conclusão, a família hoje não é mais um espaço de proteção. Não. A família é um espaço de violência, é um espaço de perigo, né? Isso é interessante porque assim, o nosso modelo de família tradicional, que as pessoas falam tanto, a gente precisa, defender os valores perdidos da família. Esse discurso, para mim... A família tradicional brasileira é uma família extremamente violentadora. Extremamente violentadora. É uma família que ela é baseada em forte hierarquia, relações de mando e obediência, enrijecimento dos papéis, o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos filhos, né? Então, é um tipo de família que é, simplesmente baseada no mando e obediência, uma família autoritária por essência, né? Então, e isso é interessante, inclusive, porque eu vi esses dias aí num canal alemão que está tendo um movimento no mundo agora de mulheres que estão meio que assim voltando ao movimento tradicional de mulheres. Inclusive elas se vestem assim como mulheres, sei lá, acho que do século XIX e que assim assumem esse lugar de mulher como doméstica. Então elas... Eu vi alguma coisa. Você viu? As roupas mais antigas, como se ela quisesse Isso. voltar naquele lugar onde a mulher era meramente uma serviçal mesmo. Uma serviçal, cuidava dos filhos, doméstica, enquanto o marido trabalhava. Assim. Isso é um movimento reacionário, não é nem movimento conservador aí. Ele quer dar passos para trás, né? Mas, de novo, acho que isso diz muito respeito ao nosso atual movimento social. Todo movimento de progresso ele vai puxar um reacionarismo. Entendi. Eu acho que o ano de 2019, ele foi assim, eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive. O ano de 2019, ele foi assim, 2018 para 2019, ele foi simbólico nesse sentido, como esse movimento contraditório. Porque no ano de 2018 e 2019, a Pablo Vittar ganhou aquele concurso da revista Veja, que elege as mulheres mais sexys do mundo, né? A Pablo Vittar ganhou esse concurso. Você fala, estamos avançando. Naquele mesmo ano, Jair Bolsonaro é eleito presidente. Meu cara Deus. que combatia radicalmente a população LGBT. Sim. Então, esse é o movimento. É esse o movimento contraditório. Fica claro você falando É um agora. jogo de forças, constantemente. E aí eu insisto, assim, é por isso que a gente fala dessa violência de retorno com relação às mulheres, né? Assim, a gente vê um avanço dos direitos, a gente vê um avanço da conscientização. Simples a gente pensar. Antigamente, nos casamentos, né? O casamento ele era um contrato em que, por exemplo, acho que isso foi até o início do século XX, se não me engano. Desculpa, enfim, para quem entende, eu posso, enfim, falar besteira. Mas, se eu não me engano, até o início do século XX, quando uma mulher casasse, ela era proibida de sair da cidade sem autorização do marido. Isso é inadmissível, você percebe? Sim. Isso é inadmissível. Então, assim, nós avançamos. E hoje, para as mulheres, não faz o menor sentido isso. Seja a mulher que for. Pode ser de uma família tradicional. Para ela, não faz o menor sentido isso. Só que isso é interessante. Hoje não faz o menor sentido isso e, ao mesmo tempo, a gente está defendendo a todo custo os valores da família patriarcal. Então, esse movimento dialético, esse movimento contraditório. Né? A gente vive esse movimento o tempo inteiro, né? E eu vejo esse discurso, que é um discurso que me assusta, né? Que é em nome da família. E aí, de novo, né? Família é aquilo que você tem, né? Tenho 2 rapazes, é minha família. Hoje eu não sou uma mulher casada, mas tenho a minha família. Isso não muda. Então, a família são 2 homens, 2 mulheres, família. Mas você quer engessar e trazer esse conceito que não cabe mais. As pessoas querem estar nesse lugar, esse movimento de novo reacionário, voltando, né? Tem um autor que eu trabalho, Theodor Adorno, que ele fala uma coisa que eu acho fantástico, né? Que ele fala... toda vez que uma ideia ou uma instituição ela não faz mais sentido socialmente, é o momento em que as pessoas tentam reafirmá-la a todo custo, né? O que é a masculinidade frágil atualmente? O nosso padrão de masculinidade, que é imposto a nós homens, ele não se sustenta mais socialmente.
nas atuais condições de existência. E o que a gente faz com relação a isso? Ao invés da gente assumir novas expressões da masculinidade, a gente tenta puxar a todo custo e reforçar a todo custo esse padrão de masculinidade que já faliu há muito tempo. Então, esse padrão de masculinidade, de novo, eu insisto, né? Assim, de homem potente e performático a todo tempo. Isso não é, e por que eu digo socialmente? Sim, nós estamos vivendo uma geração que... eu vou trazer essa questão da performance sexual, porque eu acho que isso é muito evidente. A gente está vivendo uma geração que está diminuindo as relações sexuais. A gente está vendo cada vez mais aumentos dos índices, dos números de homens que sofrem de impotência por inúmeros motivos, estresse, a brutalidade da vida cotidiana e etc. Então, assim, o que pega no âmago do homem, por exemplo, isso, e o que a gente faz com isso? Ao invés da gente tentar pensar novas formas de masculinidade, a gente reafirma mais ainda essa masculinidade anterior. E aí gera aqueles fenômenos absolutamente neuróticos, assim, que só mostram como a masculinidade está por um fio hoje. Você chegar por um homem e falar assim, vem cá, me dá um abraço, mas me dá um abraço hétero. Assim, se você abraçar um homem, vai comprometer o seu status masculino, Meu então Deus. quer dizer que o seu status masculino ele já está por um fio. Já acabou, né? Já acabou. Assim, se você precisa lembrar um homem que, assim... Tem um post que eu coloco até na prova dos meus alunos, que é uma foto do Cristiano Ronaldo, sem camisa, todo trincado lá, atlético e etc. E aí um homem escreve assim, sem viadagem, mas Cristiano Ronaldo, que corpo é esse? Assim, um homem que ele precisa fazer toda essa ponderação para elogiar um outro homem, é porque tá por um fio a masculinidade dele. Assim, é um estalo só de ruim, né? Então, é isso que eu insisto. Quanto mais a gente reforça determinados modelos, mais se prova que eles já estão falidos socialmente. Eles não se sustentam mais. Esse olhar foi incrível. E é exatamente esse é o ponto. Isso. Esse é o ponto a gente pensar. E isso diz respeito também à questão da família tradicional, que ela não se sustenta mais. Aliás, mais um dado, tá? Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Qual que a gente tem... Eu não vou lembrar agora. Eu tenho aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Mas a gente teve um aumento gigantesco dos casos de estupro, tá? Na sociedade, estupro de mulheres, né? Qual que é o perfil? Eu quase não vejo televisão, mas volta e meia alguém me comenta no Uber ali aqui. Eu falo, gente, mas espera, a gente está na cidade. A gente não está falando da roça, não está falando lugar onde tem... E está crescendo mesmo isso, né? Está crescendo. E tem uma coisa assustadora também, tá? A gente vê os números de estupro contra mulheres... são números enormes e só 10% deles que chegam às autoridades, tá? Então, é uma coisa que é assim... E o porquê esses números não chegam? A gente não tem efetivamente. A mulher tem ainda vergonha de falar ou ela vai sofrer uma violência quando ela for falar numa delegacia? Porque... Ela vai ser responsabilizada pela violência que ela sofreu porque ela estava com uma saia curta ou porque era 2 horas da manhã, ela estava voltando de uma festa? Não. Por incrível que pareça, a gente tem casos assim, mas os principais casos de estupro contra mulheres ocorrem dentro de casa. O perfil maior, por isso que eu insisto com você, como a família se tornou um espaço não apenas de não proteção, mas como um espaço de risco. Qual que é o perfil principal, assim, o maior que a gente vê da mulher vítima de violência? Meninas abaixo dos 13 anos, 90% dos autores de violência familiares ou conhecidos da família, lá os agregados. Nossa, que horrível. E, lógico, aí tem as mulheres mais velhas também, etc. Mas o principal... Bom, mais uma coisa. A gente está conseguindo só agora mensurar uma coisa chamada estupro marital, que é o estupro que ocorre no interior do casamento. Isso a gente vê muito no interior do projeto, isso. Mulheres que falam, ele chega estressado, eu falo, tá, vai, faz aí o que você tem que fazer e tal, porque ele para de me encher o saco. Isso é um estupro. Não tem consentimento aí. Não. Você Então, sabe assim, que eu tive uma moça que trabalhou para mim, assim, que nossa, eu fiquei impactada demais com a história. Ela, notório, só de olhar para ela, você via que ela tinha algumas perturbações. Ela era minha auxiliar, minha secretária. E ela já tinha vindo do Nordeste, meio que fugida desse marido.
E esse marido ainda usava uma arma para estuprá-la. Então, esse é o grande ponto. Isso é importante pelo seguinte: por que que a gente fala da importância de reduzir a facilitação ao porte de armas? Porque o porte de armas, a facilitação do porte de armas, isso assim, tem dados científicos, a gente tem um monte de evidências científicas para isso. Aumentam os suicídios e aumentam a violência sexual. A maior parte das cenas que a gente vê assim, que a gente vê na literatura, são homens que chegam com uma arma, ele não fala nada, ele só coloca a arma na cabeceira da cama Acabou. e fala para a mulher: deita. É isso, né? E eu acho que isso deve ser muito mais comum do que a gente imagina. Primeiro porque eu acho que as mulheres não falam. Elas não têm nem consciência para falar. Como falar de algo que elas não sabem? Exato. Afinal de contas, o mundo foi feito daquele modelo. Ela está ali para servir. Exato. Ou seja, a gente vive isso o tempo inteiro, essa violência. Exato. E daí a importância de eu trazer esse tema, daí a importância da gente falar abertamente sobre isso, né? A minha ideia é compartilhar, né? Eu acho que é super importante. Não falei no começo, eu venho de um lar disfuncional e violento. Fiz a mesma conexão das meninas jovens que saem de casa. Achei um lugar. Que talvez, se fosse violento fisicamente, tivesse resolvido no primeiro momento. Mas essa violência sutil ali no dia a dia é a que te mantém mais presa mesmo. Uhum. E a gente precisa de muita maturidade, muitos passos na vida para poder sair desse lugar. E eu já falo sem vergonha, tem muitas mulheres, muito mais do que a gente imagina. O que falta talvez para elas seja coragem mesmo, para falar mesmo, para não ter vergonha. Eu vejo que muitas dessas denúncias ainda a mulher não faz porque quando ela vai fazer, ela ainda vítima de mais uma violência, né? Revitimizada. Entendeu? Uhum. Porque ela procurou, porque não era a hora, né? Eu sei que hoje tem as delegacias específicas da mulher, mas durante longa data eu vi muitas mulheres, amigas que passavam por violência, quando ir na delegacia ainda sofreu outro tipo de violência, né? Assim, primeiro minha solidariedade a você, Fará, acho que, enfim, infelizmente, são essas experiências cotidianas que a gente vê de mulheres, né, assim. Por isso que a gente fala de violência contra a mulher e não violência contra o homem, por exemplo. Nós não temos homens que são mortos pelo fato de serem homens, né? Mas nós temos o inverso, né? Além do pacto de silêncio, né? Então você diz, por que não, essas mulheres não denunciam, né? Existe esse pacto de silêncio no interior da família violentadora, né? Da família abusiva. Que, assim, em nome de manter a instituição família. Silencia-se. Sim. Isso a gente encontra muito com crianças, principalmente com crianças, esse pacto de silêncio é muito forte, mas também com mulheres, né? E aí, qual que é o perfil que a gente vê normalmente? Essa mulher, normalmente é uma mulher religiosa, ela vai até o centro religioso dela, fala para o líder religioso que ela está passando, o líder religioso fala, não denuncie, não faça nada, reze e mantenha a sua família, né? Tudo em nome da família. Em nome da família. Morra, inclusive, em nome da família. Exato. E aí tem outro elemento também, né? Isso eu falo bastante para os meus alunos. A mulher que ousa denunciar o seu agressor, ela tem que passar por uma série de reprovações. Vamos pensar, tá? O perfil dessa mulher vítima de violência normalmente é um perfil de uma mulher que ela teve que abrir mão dos estudos e do trabalho. O que essa mulher tem que passar para conseguir sair de casa? Denunciar o seu agressor é, primeiro, despertar a ira dele. Despertar a ira da família dele. Também. O que a gente tem visto, infelizmente, despertar a ira da própria família dela. Também. Porque essa família dela também, muitas vezes, compactua com o agressor. Ou compactua com a ideia de um casamento. Né? Do que mulher decente é mulher casada. Essa mulher vai despertar a ira e a rejeição da comunidade onde ela vive. Porque qual que é o padrão que a gente vê normalmente? A comunidade chega e fala assim, pô, mas esse cara é tão gente boa. Normalmente é um cara adorado pela comunidade. Mas dentro de casa ele é violentador. Então, ela tem que ir contra ele, a reprovação do marido, do ex-companheiro, da família dele, da família dela, da comunidade. E aí acontece o que você falou. Ela chega nos órgãos de proteção, como por exemplo uma delegacia,
para denunciar uma violência e ela é maltratada. E é o que a gente escuta, e aí tem uma coisa absurda, assim, desde 2021, a violência psicológica contra a mulher já entrou no Código Penal. Ou seja, 2021. 2021. Lá daquele pacote anticrime, estava no meio desse balaio do pacote anticrime lá do Sérgio Moro, entrou, felizmente. A violência psicológica, se uma mulher sofre violência psicológica, ela já pode, isso já é suficiente para ela pedir medida protetiva. Ela já pode pedir medida protetiva por violência psicológica. Está no Código Penal já. Só que o que acontece? Ela chega na delegacia, o que falam para ela? Mas ele bateu na senhora? Nossa, que pergunta Cadê a marca? estúpida. Eles querem materialidade. Materialidade. E não existe Exame mais de corpo de isso. delito. Não existe mais isso. Então ela se vê desprotegida por tudo, percebe? Sim. E tem mais uma coisa. Sim. Vai que ela consegue a medida protetiva. Onde que ela vai conseguir trabalho? Se ela já não tem mais experiência de trabalho, já não se formou e etc. Então tem muita coisa em jogo para uma decisão. Você veja que assim, é uma montanha. É uma montanha para conseguir atravessar, para uma mulher seguir em frente. Sim. Então, assim, é por isso que a gente vê um grande silenciamento nessa hora. Sim. Porque é um tipo de sociedade que não tem garantias Nenhuma. de vida, de sobrevivência para uma mulher que decide sair de um relacionamento violento. Né? Sim. E quando você fala isso, ainda vejo uma agravante aí no meio do caminho, além de tudo isso que você falou, né? Cerca de uns 10 anos, quase 15 anos atrás, uma outra moça que foi minha assistente, ela se mudou para o Tocantins. Uma filha belíssima de 15 anos. Linda menina, né? Da idade do meu filho mais velho. E aí, essa menina se envolveu com um rapaz que tentou matá-la por 3 vezes. A primeira vez, ele deu uma surra de capacete nela. Quase matou. E na segunda vez, ela foi esfaqueada na porta da faculdade. Somente depois de esfaqueada, dentro do hospital, eles tirando foto da menina toda esfaqueada, sobreviveu, para conseguir prender esse agressor. E aí ele foi preso. E aí o que ela fez? Ela virou uma foragida. Ela virou não uma foi foragida. Ele, foi ela virou uma foragida. E aí eu não desconheci o episódio, ela me liga e diz assim, de um orelhão. Eu falei, mas o que tá tudo bem? Ela falou, não, eu não tenho telefone no meu nome, eu não posso ter. Aí contou essa história. E ela falou, a gente voltou para São Paulo, mas eu não posso ter nada no meu nome, porque se ele descobrir, ele vem atrás. Ou seja, é o cara que não vai desistir. E cadê a medida protetiva? E cadê a segurança dessa menina? Que primeiro levou uma surra de capacete, até chegar o dia que ela foi esfaqueada. E ela quase morreu, né? Então, assim, ainda tem essa questão de que a mulher, diante dessa circunstância, ela fala, cara, vou morrer de qualquer jeito. Fica desprotegida. Fica completamente desprotegida. Isso é uma questão também que se discute muito, né? A gente teve muitos avanços na Lei Maria da Penha, né? E eu sempre insisto, tá? Assim, até para quem está assistindo a gente, assim, sempre encorajo, né, mulheres a fazerem a denúncia, fazerem BO, pedirem medida protetiva. Eu sei que são ações que não são suficientes, mas é importantíssimo porque isso te dá um amparo judicial nessa hora, né? Mas aí entra uma outra questão também, né, Fará, assim, como é importante a gente também tirar o foco apenas da vítima e começar a pensar nesses violentadores. Sim. Né? Então, um dos elementos que entraram na Lei Maria da Penha é a obrigação de se tratar e acolher psicossocialmente esses agressores. Porque senão também, assim, eles continuam com essa pulsão Sim. Acha uma segunda mulher e vai torná-la de novo, né? Sua vítima, e depois uma outra, não para. E no final, assim, é importantíssimo, né, assim, o cuidado da vítima, mas também centrar só nela é não chegar no ponto que é quem está produzindo essa violência. E faz sentido, faz total sentido o que você está falando. Essa discussão aqui é para isso, é para trazer esse olhar, essa consciência também, né? Entender que se a gente continua enquanto mulher com esse discurso machista, a gente perpetua isso. Por quê? Porque a chance dos filhos cometer essa violência é natural, eles vão fazer. Você está validando isso enquanto você não se posiciona, né? Você está transmitindo um modelo, né? Um modelo. Não é uma relação causal 100%, mas a tendência é que se transmita um modelo. Né? Sim, você está passando ali valor, o seu conceito, o que você acredita, o que você pensa, de alguma forma, e vai.
É isso. Tiago, eu queria que você passasse aqui um pouco de informações sobre mulheres que estão assistindo, que conhecem outras mulheres e que precisam chegar nesse lugar de apoio. Você pode passar aqui o caminho, como é que elas fazem para buscar isso, para ter acesso, para buscar orientação, informação, apoio? Tá. Bom, a primeira, sim, antes de falar de encaminhamentos e autoridades, eu sempre insisto, né? As pessoas falam, como eu posso ajudar uma mulher vítima de violência? A primeira coisa é escutar essa mulher sem julgamento. Essa é a dica de ouro, é não Dica de julgar, ouro. porque não existe ser humano que goste de apanhar. Então, esse é o ponto, que assim, uma pessoa, é outra montanha, tá? Uma pessoa conseguir falar para você que ela está sofrendo violência, ou assim, ao menos chegar próximo disso, talvez ela nem percebe que esse sofrimento dela é em decorrência da violência, decorrente da violência, mas ela está tentando chegar ali. A última coisa que ela quer é a sua opinião. Ela quer ser escutada, ela não quer julgamento. Então, assim, você dá a sua opinião se ela pedir, mas também tome cuidado com essa opinião. Que é sua, na verdade, né? Que é sua. Porque normalmente é... Ai, tenta agradar ele, sei lá. Aí começa, né? Assim, ai, tenta viajar com ele para ver se a relação melhora. Tenta usar uma roupinha na hora H para ver se... E aí começa em tentar, assim, medidas curativas que não vai mudar a estrutura daquela relação violenta. Uhum. E também, vocês precisam de Deus, sei lá, vão para uma igreja e... Então, cuidado com esses julgamentos, com essas orientações que, de novo, elas só estigmatizam essa mulher e só reforçam esse ciclo de violência que ela sofre. Então, ela está ali vivendo aquilo porque ela não tem Deus. Então, se ela procurar, vai resolver. Parece que, assim, então são essas soluções curativas, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, escutar essa pessoa sem julgá-la e, de novo, só dê sua opinião se essa pessoa pedir. A pessoa não quer sua opinião na hora que ela está falando, né? E aí a gente tem... bom, aí o segundo ponto. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, dos casos que a gente atende de mulheres, essas mulheres fizeram BO, essas mulheres têm medida protetiva, que são tudo muito importante, tá? Só que um dos elementos que a gente... Quando a gente faz o primeiro atendimento dessa mulher, quando a gente faz a primeira avaliação do caso dela, o que a gente mais quer saber é quais são suas redes de apoio. Que é para onde ela pode correr se ela precisar de ajuda. Família, enfim. Esse é o ponto. Então, assim, como fazer para ajudar uma mulher vítima de violência? Formar redes de apoio. Se de repente essa mulher, isso também a gente encontra bastante aqui, sei lá, a rede de apoio dessa mulher está em outro estado, sei lá, está lá no Nordeste, no Norte, no Extremo Sul, e ela não tem ninguém de rede de apoio aqui. Tentar puxar essa mulher para coletivos, para projetos de proteção da mulher, né? E a gente tem muitos projetos, muitos coletivos feministas que acolhem essas mulheres. Então, assim, fortalecimento de redes de apoio, né? Bom, apesar de todos os pesares, super importante os trabalhos das delegacias da mulher, tá? Trabalho do 188, Disque 188. Tem o Disque 100 também, que é o Disque Direitos Humanos, que é ligação anônima. 188, ele dá um apoio naquele horário, naquele momento que ela está por uma questão... De denúncia. Tá. Né? Tá. Denúncia da violência doméstica. Uhum. Mas são essas vias de proteção, né, que a gente encontra. A gente tem, aí depende de cada cidade, né? Mas a gente tem instituições do Estado e da Prefeitura de acolhimento dessas mulheres. Estão aqui em São Paulo, capital. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que oferece apoio psicossocial, apoio jurídico às mulheres. Tem uma ONG que é parceira nossa, aqui da Zona Norte, que é a ONG Nova Mulher. Aliás, esses casos que eu falei para você, dessas senhoras, 50, 60, 70, que estão ali tomando consciência, por quê? Porque elas frequentam esse espaço dessa ONG, que é um espaço de convivência para as mulheres, e lá elas começam a ter palestras sobre os direitos das mulheres, o que é violência, o que não é violência, e isso vai fazendo essas mulheres tomarem consciência e tomarem coragem de seguir adiante. Então, assim, fortalecer esses espaços coletivos, tá?
das mulheres. Então, assim, acho que esses são os principais, assim, para a gente pensar. Mas eu quero insistir. É importante, medida protetiva, BO, né, abrir a representação depois contra esse homem. São fundamentais esses espaços. Mas eu quero insistir da necessidade, da importância da fortalecimento de redes de apoio. Super importante. Porque não adianta ela ter uma medida protetiva, E não ter tem. um BO, não ter onde trabalhar, Não tem não pra ter onde onde ir. tomar um banho quente, não ter onde comer. Então, isso é fortalecimento de redes de apoio, sempre. Super importante. E aí eu insisto a importância do movimento feminista, assim, que está sendo extremamente atacado hoje. Tá? Isso era uma outra pergunta O também. feminismo não é o falso oposto do machismo, né? Não é machismo reverso. Vamos desmistificar isso aqui, né? Porque eu vejo também que tem aí um ataque, né, ao feminismo, como se fosse uma doença. Eu escuto mulheres falar assim, por culpa delas, hoje eu tenho que dividir conta, eu tenho que pagar conta. Eu falo, não entendi, eu não consigo fazer uma relação. O que o feminismo trouxe de negativo? O que é esse movimento e por que ele está sendo tão atacado? Não, o que ele está sendo é o que a gente veio conversar da violência de retorno. É a mesma situação. Para a estrutura da dominação masculina, é inadmissível que mulheres tenham os mesmos direitos que homens. É isso que o feminismo quer. Basicamente. É manter a mulher nesse mesmo lugar. É manter a mulher num nível de submissão, de inferioridade. É essa que a estrutura da dominação masculina quer. Então, quando as pessoas vão falar mas que o feminismo estragou as mulheres, porque não sei o quê, é porque é isso. Porque elas saíram desse lugar de submissão e de objetificação. Super importante falar sobre isso. Objetificação. Às quais elas foram... Então, assim, os homens se tornam sujeitos. As mulheres não Objeto. podem. Objetos. Esse é o grande ponto. Então, se torna inadmissível. E aí, Fará, agora a gente já consegue, a partir de tudo que a gente conversou, o que é para um homem de uma família patriarcal clássica uma mulher que recusa a relação sexual? O que é para um homem de uma família patriarcal clássica uma mulher que chega e fala assim, não, você vai lavar sua cueca, não vai ser eu. Percebe? O que é para uma mulher de uma família patriarcal clássica mostrar para esse homem que ele não se apropria das próprias questões da casa dele? Se você pede para esse homem fazer uma lista de compra, ele não sabe o que precisa comprar para casa. Se você pede para ele dar uma olhada, sei lá, quais produtos de limpeza estão no final e a gente precisa comprar, ele não sabe. Então, assim, são essas micro-responsabilidades do lar, e isso inclui, tá, eu quero insistir, mulheres que trabalham também, que é a Sim. dupla jornada, a famosa dupla jornada. Ou até questões de saúde dos próprios filhos. Uma mulher que ousa questionar esse homem de... Você sabe quais as vacinas que o filho tomou? Você sabe quais são as próximas consultas dele? Tudo isso são essas micro-responsabilidades que se tornam macro e que sobrecarregam as mulheres. E as mulheres que ousam falar disso, aí é isso, o feminismo é muito chato. Muito chato. Essas mulheres são histéricas. São. E assim por esse o diante. discurso. Eu só quero lembrar vocês, até a década de 30, não faz 100 anos, tá? Até a década de 30 as mulheres não podiam votar, gente. É verdade. Não faz 100 anos, isso foi ontem na nossa história. A mulher não tinha direito a voto. Não tinha direito a voto. Então, assim, a partir do momento em que essa pessoa começa a lutar por direitos, começa a conquistar esses direitos e começa a se desobjetificar progressivamente, isso imediatamente isso produz uma reação, né? Produz uma reação dessa estrutura. Por isso que a gente fala que tem uma estrutura, o machismo e o que chamam de patriarcado, né? É uma estrutura de violência, né? Porque ela estrutura as nossas relações, nosso dia a dia, estrutura política, economia, Tudo. a vida doméstica, etc. E É uma isso. estrutura. É uma estrutura. E é forte, é difícil, né? É muito trabalho. Eu imagino que educação também para trazer essa luz e para a gente mudar isso, né? Uma outra pergunta que eu ia te fazer. Você consegue ver alguma coisa diferente nos rapazes, nos mais jovens, ou eles também ainda continuam repetindo esse mesmo comportamento? A gente tem fala muito dessa geração Z, que veio diferente, que pensa diferente. Isso é um mito? Olha, isso dá um tema de um novo encontro. Eu até com medo das perguntas aqui. E tudo bem também se a gente precisar de um novo encontro, porque o assunto foi bem bacana. A gente pode...
Assim, essa geração... Aí, de novo, a gente vai para o movimento dialético, tá? Tá. E, de novo, assim, acho que a primeira coisa a gente pensar é de que jovens estamos falando. Boa. Porque aí tem todo um recorte de raça, classe, gênero, etc, 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 tá? Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É diferente a gente falar de um jovem dos Jardins para um jovem branco da elite dos Jardins ou do Morumbi e falar de um jovem preto periférico do extremo Grajaú. Então, assim, são realidades totalmente Completamente distintas. Então, são... Mas, assim, o que é o movimento aí contraditório que eu tô vendo, até porque também sou professor e vejo meus alunos aí? Positivo esse movimento? É dialético. Dialético, ok. É, porque assim, a gente vê sim uma geração que tem uma maior abertura, Eu acho isso incrível, já é um passo. já é um passo para as experiências, novas experiências, refletir sobre novas formas de conjugalidade. Então, assim, novas formas de conjugalidade, de, sei lá, até de pensar a sua orientação sexual e etc. É uma geração que está aberta para essas novas formas de masculinidade, né? Então, são homens que estão se permitindo sair dessa rigidez masculina e trazer para si elementos que são associados ao feminino, né? Como, por exemplo, o carinho, o elogio, bom, enfim. Né? Assim, acho que o próprio... O simples fato de termos hoje homens que são mais asseados, né? Sempre é importante lembrar, tá? O Brasil tem 1000 amputações de pênis por ano por falta de higiene, tá? Como é? Sim, a gente tem isso até hoje, tá? Eu não Assim, sabia sobre isso. homens não lavam os seus pênis, tá? De novo, pela masculinidade frágil, tá? Porque não querem colocar a mão ali, não sei o quê, e não lavam e tem amputação. Bom, já que a gente... Como diz para os meus alunos, se é para falar, vamos falar. A gente está tendo... Bom, vamos lá, tá? Eu vou para um... A gente tem um fenômeno mundial de homens que não se limpam depois de defecar, tá? Porque eles não querem colocar a mão em seu ânus. Eu não consigo acreditar nisso. Pois é. Acho E a coisa gente mais- tem isso. Tem até, assim, depois vejam, a UOL fez uma reportagem fantástica sobre isso, de mulheres que estavam no meio de uma relação sexual com os homens, de repente viu uma marca de fezes na cama e falou, gente, que é isso? E aí, de repente, viu que esses homens, eles, por uma questão de masculinidade, Não se higienizava. não se higienizavam. Coisa absurda. Então, assim, sim, é um fenômeno contemporâneo, mas ao mesmo tempo a gente está vendo homens que estão com essa coisa, assim, que estão se permitindo, isso, eu sei que isso não é suficiente, mas estão se permitindo para novas formas de expressão da masculinidade. Uhum. Ao mesmo tempo, isso é importante para a gente pensar a violência social de maneira geral e a elevação da violência social de maneira geral. Eu nunca vi uma geração mais sem perspectiva de futuro e de sobrevivência do que a atual. E não por culpa deles. É por conta das atuais perspectivas concretas. Do que se vive hoje a sociedade. Do que se vive hoje. A gente está vivendo uma sociedade de abismo de desigualdade social, concentração de renda, precarização do trabalho. O que tem hoje de oferecer de futuro para um jovem é ou você virar youtuber e ficar... Bom, acho que o fenômeno das bets que a gente está vendo é uma amostra desse desespero. É uma amostra. Então, assim, ou você se joga para virtualização da vida com OnlyFans, virar youtuber, virar TikToker, essas coisas. Ou seja, como eu consigo aqui me dar bem rápido e resolvo a minha vida? Ou seja, tem total falta de perspectiva mesmo. Ou, o que se oferece de perspectiva para os jovens? Você virar trabalhador de aplicativo. E aí enfiar uma mochila aí de empresa de alimentação nas costas e morrer no trânsito, voando nos semáforos, porque tem que trabalhar 12 horas por dia. É uma geração que ela não tem nenhuma garantia de sobrevivência. Nenhuma garantia social, política, econômica de sobrevivência. Isso faz aumentar a violência. Faz. Não, E isso faz enrijecer... De novo, sempre eu insisto, quando a gente está falando de aumento da violência, a gente está falando de enrijecimento desses, por exemplo, papéis de gênero. Então, acompanhado desse aumento de violência, a gente vê um enrijecimento do papel do que é o masculino e feminino. Por isso que a gente vê o aumento dos feminicídios.
Entendi. E explica tudo mesmo. Faz Percebe? todo sentido, sim. Então, assim, é uma geração que ao mesmo tempo que ela vê, né? Então, assim, é uma geração que ouve muito Pablo Vittar, a Glória Groove. Então, assim, artistas, como é que é lá, o Hooker lá, Hook, não lembro, desculpa, gente, eu não entendo a indústria cultural, mas são artistas, assim, que trazem para dissidências sexuais e de gênero, novas formas de expressão espontânea da subjetividade. E, assim, estão se permitindo isso, ao mesmo tempo a gente está tendo uma brutalização social de suas condições de vida, o que leva ao enrijecimento também. Então, esse jogo dialético constante. Sim. Isso que a gente tem que pensar. Então, assim, falar da geração hoje, primeiro, de que geração estamos falando e tentar entender nesse movimento dialético. Tá? É uma geração que, ao mesmo tempo que está se abrindo para novas experiências, novas formas de ser, ela também está caindo nessa brutalização, nesse enrijecimento. É isso. E é cruel, né? O papo aqui é muito bom. Foi um prazer te conhecer, um prazer trazer um pouco de informação, né? Já buscava há algum tempo e eu acho que é muito valioso. Eu acho que do mesmo jeito que vai ajudar mulheres que vivem violência também, pode trazer aqui uma luz para aquelas que ainda têm um posicionamento muito machista. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. O assunto foi incrível. E já fica aqui uma agenda para a gente falar psicopatia. já aguarda aí o espaço na sua agenda. Mas eu queria te agradecer muito. Eu queria que você deixasse aqui as suas redes para que as pessoas que quisessem levar você para uma palestra, para um bate-papo, enfim, o que seja, para que as pessoas saibam mais sobre o seu trabalho, e que eu imagino não é só esse, enfim, mas te buscar para outras informações. Minha rede, basicamente, é o Instagram, tá? Thiago Bloss Psi. Ali é meu Instagram profissional, em que eu coloco... coloco, às vezes, alguns conteúdos ali sobre questão de violência e suicídio. São as duas áreas que eu trabalho. Tem o meu e-mail também. Quem quiser entrar em contato comigo, me escrever. thiagobloss@gmail.com. Sem segredo. Não está no LinkedIn, Thiago? Não. E por que não no LinkedIn? Não, porque é muita rede social, eu me perco. Até o Facebook, mas olha, essas deixa coisas. Eu te falar, LinkedIn, ele se revelou para mim uma rede bem bacana. Assim, eu acho que tem um público muito carente de informação ali. Não é mais só um lugar de se buscar trabalho. Eu venho percebendo isso, inclusive pelos posts que eu faço, como isso está repercutindo bem. Então, tem um outro olhar. Tem muita gente doente, né? A gente está tudo adoecido no mercado de trabalho. Enfim, cada vez mais, né? Muito burnout, muita coisa, muita violência também institucionalizada, muito assédio. E eu tenho um bom olhar sobre o LinkedIn. Eu mudei completamente o meu pensamento. Eu não suportava LinkedIn até 2 anos atrás, eu mudei. E é bem legal, é bom uma coisa para você pensar. Tá. Tiago, eu queria te dar uma lembrancinha do Muito Mais Consciência. Né? Obrigada por ter vindo. Obrigado. EcoBag, espero que você faça um bom uso e muito eu uso obrigado. bastante o EcoBag. Obrigado. Espero que você goste. Obrigado mais uma vez. Tá Foi bom? um prazer. Obrigado. Esse podcast está patrocinado pela Sinergia. Sinergia é meu parceiro, tem soluções iCloud para sua empresa. E o que Sinergia tem a ver com esse podcast? Total sinergia, porque como nós, ele acredita também que consciência transforma. E se esse conteúdo foi muito bom, você conhece alguém que precisa ouvir, saber um pouco mais, né? Desmistificar esse machismo que as mulheres vivem, né? Ou levar um olhar de compaixão e empatia para alguém que vive uma violência doméstica. Então, compartilhe esse conteúdo, curte aqui. E eu te encontro na próxima. Obrigada.